O princípio fundamental da contagem é o princípio mais importante da análise combinatória, muitas vezes menosprezado. Entretanto, todos os problemas de análise combinatória, quase que em geral, utilizam o princípio fundamental da contagem. O princípio fundamental da contagem pode ser exemplificado de forma muito interessante através de um guarda-roupa. Aqui nós temos um guarda-roupa que tem 3 blusas, uma vermelha, uma amarela e uma azul, e 3 calças, uma cinza, uma verde e uma branca. A pergunta é: de quantos modos eu posso me vestir? Bom, a decisão de se vestir se divide em 2 decisões menores. A primeira decisão é escolher a blusa. Eu tenho uma blusa vermelha, uma blusa amarela e uma blusa azul. Cada uma dessas blusas pode ser combinada com uma calça branca, ou uma calça verde, ou uma calça cinza. Eu posso ficar aqui embaralhando e tentar analisar todas as combinações possíveis, mas isso não é uma ideia muito interessante, principalmente se eu tiver um número maior de objetos. Para isso, nós vamos utilizar o princípio fundamental da contagem. Sempre que uma coisa na matemática for chamada de fundamental, nós temos alguns exemplos disso, como teorema fundamental da aritmética, relação fundamental da trigonometria, teorema fundamental da álgebra. Todos esses que levam a alcunha de fundamentais são muito importantes, não devem ser menosprezados. Essa é a dica que eu dou para vocês. O princípio fundamental da contagem diz o seguinte: se eu tenho que tomar uma decisão, que eu posso chamar de decisão 1, e se a minha decisão 1 pode ser tomada de X maneiras, e em sequência eu tenho uma decisão 2, que eu posso tomar de Y maneiras, para tomar as 2 decisões em sequência, eu terei X vezes Y maneiras. Como isso se aplica no nosso problema? A decisão de se vestir se divide em 2 decisões menores. A decisão de escolher a blusa e a decisão de escolher a calça. A decisão de escolher a blusa pode ser feita de quantas maneiras? 3. Digamos que eu escolhi a blusa azul, como a que eu estou vestindo hoje. Escolhida a camisa, a segunda decisão também pode ser tomada de 3 maneiras. Digamos que eu escolhi a calça cinza. Ou seja, a decisão 1 de escolher a blusa podia ser tomada de 3 maneiras. A decisão 2 de escolher a calça também pode ser tomada de 3 maneiras. Com isso, nós temos que as 2 decisões em sequência, o que para nós significa a decisão de se vestir, pode ser tomada de 3 vezes 3 igual a 9 maneiras. Cada blusa azul pode ser associada com 3 calças, cada vermelha também com 3 calças, cada uma das blusas pode ser associada com 3 calças. Nós temos 3 vezes 3 maneiras de nos vestir com 3 calças e 3 blusas diferentes, né? Isso é importante. Esse é um exemplo bem básico de princípio fundamental da contagem. Não deve ser confundido com outros princípios, como o princípio da adição, mas conhecido como princípio multiplicativo. E quando nós resolvemos problemas de combinatório, o que nós temos que fazer é encontrar quais as decisões que nós temos que tomar para fazer o que o problema está nos pedindo.
Ou seja, uma decisão pode ser dividida em decisões menores. E sabendo o número de maneiras de tomar cada uma dessas decisões, nós vamos saber o número de maneiras de tomar todas as decisões em sequência, esgotando o que o problema pediu. Nesse caso, a decisão de se vestir se dividia na decisão de escolher a blusa, 3 maneiras, e a calça, 3 maneiras. Vamos fazer mais um exemplo. Bom, esse é nosso exemplo, um exemplo muito conhecido de aplicação do princípio fundamental da contagem. Aqui nós temos uma bandeira que é composta de 7 listras. E o problema pede para que nós calculemos quantas bandeiras são possíveis de serem pintadas com as 3 cores. Com 3 cores, no caso amarelo, verde e vermelho, de forma que listras adjacentes não tenham a mesma cor. Por exemplo, se essa listra é amarela e essa aqui também, vai ficar parecendo que eu tenho uma listra só grande, amarela. Então, listras vizinhas não podem ter cores iguais. Então, de quantas maneiras podemos pintar uma bandeira de 7 listras com 3 cores, de formas que listras adjacentes não tenham cores iguais? Bom, esse é o princípio fundamental da contagem, se encaixa aqui perfeitamente, ele é suficiente para que nós resolvamos esse problema. E a ideia, como a gente tinha dito, é quantas são as maneiras de tomar uma decisão? Bom, primeiro já vamos pensar em dividir essa decisão em decisões menores. Então, a decisão de pintar a bandeira toda se divide em 7 decisões menores, que são escolher a cor da primeira bandeira, da primeira listra, da segunda, da terceira e assim por diante. Bom, de quantas maneiras eu posso tomar a decisão de pintar a primeira listra? 3 maneiras, eu tenho 3 cores. Então, digamos que eu pintei ela de amarelo. Então, pelo princípio fundamental da contagem, eu já vou começar a nossa brincadeira multiplicando por 3. Em seguida, eu vou me perguntar a segunda decisão que eu vou tomar em sequência. Quantas maneiras eu posso pintar a segunda? Bom, a segunda não pode ter a mesma cor da primeira. Se eu pintei essa de amarelo, a segunda só pode ser verde ou vermelho. Digamos que eu pintei de verde. Quantas opções eu tinha? 2, então vou multiplicar por 2. Continuando, a minha terceira decisão é pintar a terceira listra. Quantas maneiras? 2 novamente, só não pode ser verde. Ela pode ser amarela ou vermelha. Vou escolher vermelho dessa vez. E assim nós continuamos. A quarta lista também vai poder ser pintada de 2 maneiras. A quinta de 2, 2 e 2. Então, nosso cálculo fica 3 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2. Aqui nós temos 2, 4, 8, 16, 32, 64 vezes 3, 192 maneiras de pintar a nossa bandeira. Bom, espero que fique exemplificado o princípio fundamental da contagem. Obrigado.